Vamos ver agora como é que a gente faz algumas contagens quando tem algum tipo de repetição, que até agora a gente está contando mais tipo palavras, coisas assim, quando não tem letras repetidas. Quando tem repetição, aí as coisas às vezes complicam um pouco. Vamos fazer alguns casos simples, um caso um pouquinho mais complicado. Vou fazer mais exemplos, na verdade, porque as técnicas vão variando aqui, tá? A gente vai, na verdade, tentar fazer, juntar informações que a gente já tinha e tentar resolver esses casos novos, né? Então, por exemplo, imagina o seguinte, imagina que a gente tem N bolinhas brancas, então, N bolas brancas, todas indistinguíveis, tá? E uma preta, tá bom? E você quer organizar elas de uma forma que fique a bolinha branca lá no meio, certo? Do tipo, eu quero saber quantos jeitos tem de você fazer isso. Bom, esse aqui é meio fácil, né? Porque você tem, ó, e você basicamente o que você está escolhendo aqui é qual é a posição que a bolinha preta pode ficar. Ela pode ser a primeira e a segunda, a terceira até a última. Quantas posições possíveis ela tem? O total de bolinhas que você tem é n mais um. Então você tem n mais uma posições diferentes para a bolinha preta e isso descreve completamente a situação, certo? Vamos fazer agora um muito parecido, né, do tipo para ver se a gente consegue ir pegando algum padrão aqui. Vou fazer de novo n bolinhas brancas e eu vou fazer duas pretas, também distinguíveis, né? Essas aqui são todas iguais entre si, essas aqui são duas iguais entre si. E agora eu quero colocar elas lá. Um jeito de você pensar é mais ou menos o raciocínio que eu fiz agora atrás. Que, vamos focar assim, ó, pensa que assim tá, as bolinhas elas estão tá branco aqui, mas pensa que elas estão incolores. Eu ainda não escolhi qual é a cor que elas vão ter. Ou pode pensar que todas elas não são brancas no começo e você vai pintar duas de preto. Talvez seja um jeito mais fácil. Ah, você pode pensar que é o quê? Do mesmo jeito que a gente tinha feito antes, a gente escolhe onde vai a primeira bolinha preta. Então, a primeira bolinha preta, vamos supor que está aqui, agora ela tem n mais duas posições, né, que é o total de bolinhas que a gente pode pôr. Então, ela tem n mais duas posições possíveis para ser escolhida para pintar de preto. A segunda bolinha, agora ela não pode pintar na mesma, né? Senão você vai pintar duas vezes a mesma de preto, não vai dar certo. Você tem N mais uma posições de fazer a bolinha. Só que isso parece que você está distinguindo qual é a primeira bolinha preta que você colocou e qual é a segunda, certo? Então você tem que pegar esse total aqui que você fez e dividir por dois, porque tipo tem para cada uma das escolhas que você fez tem a outra que é se eu tivesse feito, né? Tipo, por exemplo, aqui eu pus a primeira e aqui eu pus a segunda. Eu estou contando de maneira duas vezes diferentes se eu tivesse colocado aqui a segunda e aqui a primeira. Então eu tenho que dividir esse troço por dois. Então fica n mais um n mais 2 dividido por 2. Guarda esse resultado um momento, porque agora a gente vai fazer o caso geral e a gente vai ver que fazer o caso geral é mais chato. Dá para tentar fazer desse jeito que eu estou falando, mas eu acho mais fácil pensar de um outro jeito. Quer ver? E aí a gente vai ver que chega no mesmo resultado. Então, ó, agora a gente tem n bolinhas brancas, então a gente tem n brancas e k pretas, né, todas iguais entre si no mesmo grupo, tá bom? E aí agora eu tenho que escolher como é que você faz para achar esse troço, né? Vamos pensar ao contrário aqui. Engraçado que se você vai pensar ao contrário, nós estamos colocando elas na fila. Então você tem aqui, ó, uma, duas, três, pá, 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 pá. Eu tenho n mais k casinhas. N mais K casinhas. E agora eu escolho se eu vou colocar bolinhas brancas ou pretas em cada uma delas. Vamos deixar o protagonista aqui ser as pretas, vai, igual eu estava fazendo antes. Então, eu vou escolher onde as bolinhas pretas vão ficar. Vocês concordam que é simplesmente eu tenho que escolher K posições dessas, por exemplo, essa e essa aqui, tenho que escolher K posições dessas possíveis para onde vão ser as pretas, e aí depois onde eu falei que é onde é as pretas, acabou, as brancas são as outras, certo? Então eu tenho N mais K posições possíveis disponíveis e eu tenho que escolher K delas para serem pretas. Repara que do jeito que eu falei eu já dei a resposta, né? Do tipo, isso aqui não eram N mais K posições, bom, é N mais K posições, e eu vou escolher onde vão ficar as pretas. N mais K bolinhas, certo? Isso aqui são a quantidade de posições que tem. Aqui a gente não precisou fazer nenhum desconto nem nada. Se isso aqui está funcionando, deveria funcionar o caso anterior, né? O caso anterior era o que? A gente tinha um total de n mais duas bolinhas, escolhe
2. Se você aplica a fórmula disso, né, porque lá a gente deu a fórmula explícita, né, naquela coisa, isso aqui fica como? Fica sendo n mais 2 fatorial sobre 2 fatorial n fatorial. Na hora que você faz os descontos aqui, arredonda essas coisas, vai ficar em cima n mais 2 vezes n mais 1 sobre 2, né? Que esse 2 fatorial é 2, que é exatamente o que a gente tinha feito antes. Então, bateu pelo menos, tá bom? Então, esse caso geral aqui dá para fazer, mas você vê, a gente pensa isso aí como sendo simplesmente as posições e o que, que eu vou colocar neles, aí a gente já consegue achar mesmo com essas repetições, certo? E um último aqui, ó, vamos fazer exatamente o mesmo caso que a gente fez, só que agora eu vou fazer uma misturinha para ter algo diferente, né? Do tipo, ó, agora eu tenho K bolas pretas, tá? Só para seguir o padrão que a gente tinha antes, K era a quantidade das pretas, e a N vão ser as brancas, mas nas brancas agora eu vou complicar e vou deixar brancas numeradas. A ideia é que as bolinhas brancas são distinguíveis agora. As pretas são todas iguais e as brancas são todas distintas. Tá bom? Então, para complicar aqui a minha posição. Bom, mas repara, o que, que acontece? Primeiro, pensa assim: ignora como é que as bolinhas brancas vão ser diferentes. Coloca a posição das brancas e as pretas todas lá juntas. E depois que você fixou onde vão ser as pretas, conta quantas diferentes você pode fazer da branca, né? Porque, por exemplo, vamos supor que você fez que a preta vai ficar aqui e aqui. 3. Aí a branca ficou uma aqui, uma aqui. Vamos fazer que tem duas aqui, mais uma aqui. Agora, essas aqui elas podem trocar de lugar entre elas e dar outras posições diferentes. Mas as pretas já estão paradas, do tipo certo. Então, para cada bloco desses que você fixou as pretas e depois vai ficar embaralhando as brancas, acho que é mais fácil fazer assim. Bom, escolher primeiro as pretas é fácil, né? É o que a gente acabou de fazer. Então é n mais k, escolhe k, certo? Enquanto que para fazer agora as bolinhas brancas, eu posso permutar elas completamente com esses números que a gente tem, que na verdade é a permutação de n a n, né? Do tipo permutação de n elementos escolhendo n, certo? Então a gente tem esse total aí de posições possíveis. Certo? Então você percebe aqui que a gente já podia começar a misturar. Pensa que agora você ia pegar você tinha N bolinhas brancas, todas distintas, mas você só vai pegar M dessas. E aí, como é que você mistura com esse? E vai fazendo coisas desse tipo. Tá bom? Então, então aí você já ganha uma gama de exercícios, mas vê que é só tentar fazer cair com algum caso que a gente já tinha anteriormente. Tá bom? É isso por enquanto.